Daniel capítulo 2. Daniel capítulo 2. Vamos ler o versículo 21. Quero ser bem objetivo, mas que o Senhor venha falar com você aqui esta noite. Daniel capítulo 2, versículo 21, nos fala assim: Ele muda as épocas, ou tempos, e as estações, destrona reis e os estabelece, dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir. Versículo 22, revela coisas profundas e ocultas, conhece o que já está nas trevas, e a luz habita com ele. Posso ouvir um glória a Deus? O Deus que nós servimos é o Deus que muda tempos e estações. É o Deus que surpreende. É o que Deus veio falando comigo. Começou nessa madrugada, quando eu levantei para orar. E ali o Espírito Santo veio queimando dentro de mim e falando: eu sou Deus que muda tempos e estações. Eu sou Deus que muda épocas e estações. Eu sou Deus que faço coisas que surpreendem. É interessante que esses dois versículos que eu li com vocês aqui é uma oração que Daniel está fazendo. Uma oração que está já agradecendo a Deus, louvando a Deus, porque ele tinha certeza que Deus iria revelar, estava revelando o sonho. Qual o sonho? O sonho que o rei Nabucodonosor teve. Nós vamos ver no capítulo 2, versículo 1, que este sonho que este homem, este rei teve, deixou ele perturbado. Fala assim comigo: perturbado. Esse perturbado significa como se alguém estava sendo golpeado pelo sonho. E quem que faz ele ter este sonho? O próprio Deus. Porque esse homem era maligno. Mas só que Deus ia mudar o tempo, Deus ia mudar as estações. E aqui ele está sendo golpeado por esse sonho. E ele, perturbado, porque Deus causou aquela perturbação no sonho, Deus permitiu, porque ia mostrar para aquele rei que ele é o Deus que coloca, mas também ele é o Deus que tira. Ele é o Deus que destrona e é o Deus que estabelece. Ele é o Deus que diz assim: seja qual for bom ou não, governo, mas eu sou o dono de tudo. Sou eu o Deus que tem o controle. Mesmo que se permite um governo bom, Deus permite, Deus também pode permitir um governo ruim por um propósito. Mas é claro que eu não estou usando a Bíblia para falar de política. Mas estou aqui só para você ter um entendimento, o que significa que o Deus que nós servimos é o Deus que coloca, é o Deus que tira. E aqui nós vamos ver que este rei, que estava passando por este momento, ele vai ficar perturbado com esse sonho e começa a mostrar para este rei quão frágil que ele pensava que não. Por ele ser rei, ele achava que ele era o Todo-Poderoso. Alguns pensam que a sua força está no seu braço, mas a nossa força está no braço forte de Deus. Nós não esperamos em homens, nós esperamos no Todo-Poderoso. Mas nós vamos vendo aqui que este rei, por esse sonho, ele passa a enxergar a sua fragilidade e ele não consegue entender aquele sonho. Aí ele vai chamar quem? Os seus magos, seus feiticeiros, astrólogos, para poder revelar o sonho que esse rei teve.
Só que eles mesmos, aqueles homens que o rei chama, vai dizer assim: olha, nós não conseguimos, mas nós pedimos tempo para o rei para que nós possamos interpretar. Aí o rei fala assim: olha, vocês estão com brincadeira comigo, vocês estão ganhando tempo para poder me enrolar, mas vou dizer uma coisa aqui: eu vou matar todo mundo. Quer dizer, mesmo o rei perturbado, ele ameaça matar todos esses que era dele, inclusive Daniel e os seus 3 amigos. Olha só. Ele fala assim: além de matar vocês, picar vocês, eu vou destruir a casa de vocês. Um rei autoritário. Um rei que achava por ser governante, ele poderia fazer o que ele quisesse, ou todos deveriam se prostrar diante dele. E já estava acostumado as pessoas se renderem a ele. Quando Daniel fica sabendo dessa ameaça, olha o versículo 17. Veja o que está escrito aí. Daniel voltou para casa, contou o problema aos seus amigos, Ananias, Misael e Azarias. Olha aqui. Ele fala no versículo 18. Eu peço que vocês orem junto comigo. Eu preciso de vocês. Está ali, ó. Vamos orar para que Deus tenha misericórdia de nós. Para que eles e seus amigos não fossem mortos. Olha o poder da oração. Por que Daniel faz isso? Primeiro, Daniel, ele vai ensinar uma coisa aqui para mim e para você. Ele vai e pede prazo para o rei. Ou seja, diante de uma ameaça, diante de uma pressão, não é hora de decidir nada. Sabe aquele momento que você está tomando pressão, alguma coisa parecida? Ou você não está muito bem? E você fala assim: ah, vai, pode ir, tá bom. Mas não era para você decidir. Era para você esperar. Então Daniel, mesmo uma pressão de morte, ele não fala. Ele não vai tomando decisão que nem louco. Ele vai falar para o rei: rei, me dá um prazo. Me dá um prazo que eu vou orar. Porque o meu Deus, Ele vai ouvir. E eu há de revelar esse sonho. E quando Daniel ele se une com seus amigos para orar, escute bem, Daniel e os seus 3 amigos foram levados cativo para a Babilônia. Mas olha o que Deus vai fazer no lugar do cativeiro. Deus faz acontecer algo com o rei que proporcionou esse cativeiro. Deus permite Daniel ir para lá. Poderia viver uma vida de escravos, mas Deus ia virar isto. Escute, ninguém é autossuficiente. Por mais poderoso que seja o homem, ninguém é maior do que Deus. Ninguém está acima do Senhor. Escute, este rei pensava que ele poderia fazer o que ele quisesse com alguém, que nada lhe aconteceria. Só que Daniel e seus 3 amigos, eles confiavam em quem? Deus. Na hora da pressão que estamos vivendo, qual é a postura que nós tomamos? Eu simplesmente abandono tudo, largo tudo porque não estou vendo nada de novo acontecendo. Parece que, você veja que a perseguição principalmente era por homens que eram fiel a Deus. Mas Daniel não perde a sua posição, a sua postura de um servo do Senhor. Só que outra coisa que ele vai nos ensinar aqui, que diante das dificuldades eu tenho que ter cautela. Fala assim comigo: eu tenho que ter cautela. O que é isto? Eu vou te dizer. Cuidado para você fazer algo que não é a direção de Deus. Cuidado para você não tomar uma decisão que não foi Deus que mandou. Cuidado para você fechar uma porta que não era para você fechar.
Só por você estar vivendo uma pressão que parece que você vai acabar. O seu final está chegando. A impressão que se dá é que você está perdendo. A impressão que se dava é que Daniel e seus 3 amigos, alguma coisa ruim ia acontecer. O quê? Ameaça de morte. Só que Daniel sabia quem ele servia. Ele tinha certeza quem era Deus. E ele sabia que mesmo no cativeiro Deus estava com ele. Ele sabia, eu estou numa pressão terrível, mas eu sei que Deus está comigo. A porta está toda fechada, mas eu sei que Deus está comigo. Eu não tenho resposta para nada, mas eu sei que Deus está comigo. Eu não vejo movimentação nenhuma na minha vida, mas eu sei que Deus está comigo. O diagnóstico está dizendo para mim, não tem jeito, mas eu sei que Deus está comigo. Aleluia, tem glória a Deus aí? Escute, tudo está dizendo o quê? Não. Parece que o errado é o que está ganhando e o certo perdendo. Eu disse isso semana passada. Só que aqui nós vamos aprender que Daniel vai perguntar por que que o rei publicou um decreto tão severo. Por que o rei quer matar todo mundo? Olha o que Daniel faz. Ele fala assim, pede um tempo, porque Deus vai responder. Você tem coragem? Você está diante de uma situação que você não tem o que fazer. E de repente, é você que tem que decidir. Não é Deus fazer por você, é você. Mas muitas das vezes, nesta hora, numa pressão, tem uma atitude meio na loucura. Eu vou chutar tudo, eu vou chutar o balde, eu vou desistir, porque olha o que está acontecendo comigo. Só que escute uma coisa. O rei precisava saber quem ele era. Que ele era um ser humano. Que ele não era tão poderoso quanto ele pensava. Segundo, era uma oportunidade para que Daniel pudesse mostrar quem é o Deus que ele serve. Você está vivendo uma pressão? Você está vivendo um momento difícil? Você está vivendo um momento que parece que nada está acontecendo, está tudo fechado, está tudo, parece que você está cercado, as notícias não são boas, nada está acontecendo da maneira que você projetou ou que você esperava em Deus. Mas se eu te dar uma boa notícia aqui nesta noite, alguém precisa saber quem é o Deus que você serve. Vou falar de novo. Alguém precisa saber quem é o Deus que você serve. Escute, ninguém pode tocar você. Fala comigo assim, ninguém pode tocar na minha vida. Fala assim comigo, eu sou a menina dos olhos de Deus. Agora veja, diante disso, Daniel e seus amigos sofrendo uma ameaça de morte, eles vão orar. Fala comigo assim, eles vão orar. E aonde ele vai orar, ele fala, ele começa a orar dizendo. Aí onde eu li os 2 versículos para vocês. Senhor, o Deus que eu sirvo, pode mudar esse tempo que eu estou vivendo. Vamos falar de novo? Estou arrepiado, não de frio, a presença de Deus aqui. Escuta isso. Você imagina só fazendo essa oração com toda certeza, olhando para o alto e dizendo assim, ele abre a janela, quem sabe para Jerusalém, ele não perde o foco, ele começa a falar assim, Senhor, ele e seus 3 amigos, eu quero te louvar, porque é o Deus que eu sirvo. Eu estou sendo ameaçado de morte, eu estou sendo ameaçado a ser humilhado, eu estou sendo ameaçado a passar vergonha, eu estou sendo ameaçado a perder tudo. Eu estou sendo ameaçado a viver um tempo que eu nunca vivi na minha vida. Senhor, mas uma coisa eu tenho a certeza. Pode estar dando tudo errado, mas é o Deus que eu sirvo. Ele muda tempo. Ele muda épocas. Ele muda estações. Esse tempo que eu estou vivendo, Deus pode mudar. Fala assim comigo, o tempo que eu estou vivendo,
Deus pode mudar. Com uma palavra, tudo pode mudar. Quem crê? Escute. Veja só. Ele fala para Deus. O Deus que eu sirvo é tão poderoso que muda estações, muda épocas, tempos e estações. E parece que o tempo que estamos vivendo, o que você possa estar vivendo, parece que esse tempo está dizendo que tudo acabou. Esse tempo que você está vivendo, parece que está dizendo para você, a porta não vai abrir. Esse tempo que você está vivendo, parece que está dizendo assim para você, olha, a cura não vai chegar. Olha, esse tempo que você está vivendo, está dizendo assim, ó, esse casamento eu acho que não vai durar nada, porque pelo que eu estou sabendo, mas Daniel está dizendo assim, Senhor, eu estou numa pressão tão terrível hoje. Eu entrei dentro da redenção plena aqui hoje, passando um tempo difícil. Mas o Deus que eu sirvo é o Deus que muda tempos. Tem glória a Deus aí. Deus que muda estações. Fala assim comigo, até estações o meu Deus muda. Agora é muito interessante o que a Bíblia vai nos dizer. Lá em Eclesiastes capítulo 10, versículo 20, diz assim, preste bem atenção. Nem ainda no teu pensamento amaldiçoes ao rei, nem tampouco no mais interior da tua recâmara amaldiçoes ao rico. Porque as aves dos céus levariam a voz, e os que têm asas dariam notícia do assunto. Olha aqui para mim. Essas aves do céu é o mundo espiritual. No momento que você está vivendo, neste tempo que Daniel está vivendo, o que você fala? Cuidado do que você fala, porque quando você fala, essa palavra sua, o inimigo vem, pega e leva. Palavra que você fala é como lançar uma flecha, não tem como retornar. Por isso que na hora da ira, da raiva, da preocupação, do medo, cuidado com o que você fala. Cuidado com o que você fala de Deus. Cuidado com o que você fala da sua própria vida. Não saia amaldiçoando, falando o que não deve, porque o quê? No mundo espiritual tem uma ave esperando, ou tem um mal esperando para pegar a sua palavra e ó, liberou, já era. E ela vai se cumprir para onde você direcionou. Saia da sua boca somente palavra de bênçãos, mesmo quando não estou vendo bênção nenhuma. Senhor, eu vou liberar vitória para dentro de casa agora. Ô glória! Está vendo? Fala assim comigo. Eu tenho que tomar cuidado o que eu falo. Porque o que você fala, você não pode falar nem ao rei e nem dentro da sua casa, recâmara. Ou seja, rei significa público, recâmara, casa. Você não deve falar a palavra torpe. Torpe é podre. Palavra ruim na hora da raiva, na hora da pressão, dos problemas. A Bíblia está dizendo, toma cuidado. Porque você vai dar conta das suas próprias palavras. Será que você pode, por favor, se você quiser, é claro, olhar para essa lindeza de Jesus que está perto de você. Olha que coisa linda, irmão. É claro que quando é marido e mulher, acha mais lindo ainda, mas tem marido e mulher que já olha já com bico já. Quem sabe faz as pazes aqui hoje, em nome de Jesus, né? Olha para essa lindeza e fala assim, olha, eu vou liberar uma palavra de vitória para você hoje. Fala assim para você, e ela vai se cumprir em nome de Jesus. Tem glória a Deus aí? Olha aqui, segura. Só um minuto. Eu sei que está começando a você ficar feliz. Olha o que o salmista fala no Salmo 116, verso 11. Salmo 116, verso 11.
Na Bíblia é ARC, fala assim: eu dizia, na minha precipitação, todo homem mentira. Na Bíblia Viva diz, em pânico, na pressão, eu disse, não se pode confiar em ninguém. Querido, mas na hora que nós estamos passando por uma pressão, muitas pessoas só falam besteira. Ele está querendo dizer isso aqui. Na hora que eu estava no pânico, na hora que eu estava passando pela guerra, minha boca só saiu besteira. É claro que quem tinha que ouvir não veio. Aqui nunca alguém falou besteira na hora do pânico, na hora do medo, na hora da guerra, na hora da porta fechada. Provérbios 19:2 diz assim: agir sem pensar não é bom. Quem se apressa erra o caminho. Ou seja, ser precipitado. Fala assim comigo, ser precipitado. O que Daniel fez? Me dá um tempo. Refletir. Pensar. Uma direção de Deus. Eu vou sair dessa. Deus vai me mostrar um caminho. Deus vai me abrir uma porta. É refletir. Fala comigo, refletir. 15 segundos. Se alguém te provoca, fica 15 segundos em silêncio. Você está rindo por quê? 15 segundos, fica quieto. Mas a pessoa que é precipitada, ela não pensa. E ela peca por ser precipitado. Daniel vai fazer o quê? Pegou os 3 amigos, vamos orar, Deus vai dar uma direção, nós vamos sair dessa hoje. Para de falar besteira quando você está passando por problemas. Para de falar que Deus não está te ouvindo. Para de falar que Deus só abençoa a vida do vizinho. Para de reclamar do que você está vivendo hoje. Se o que está chegando à sua mesa é o maná, é o suficiente, agradeça. Se você não está vivendo do melhor como você já viveu, agradeça. Daniel não tinha um motivo de ser levado cativo para a Babilônia. Mas mesmo na Babilônia ele foi buscar Deus. Eu não vou orar, porque o lugar que eu estou, só está luta, dentro de casa, como é que eu vou orar? Daniel estava num lugar que não era dele. E mesmo na Babilônia, ele não perdeu o foco de Jerusalém. Ele continuou orando. E Deus trouxe eu e você que esta noite, o Deus que eu sirvo e você serve, é o Deus que muda tempo e estações. Este tempo que você está vivendo, Deus vai mudar. E se Ele quiser mudar agora, Ele muda. Amanhã você pode levantar e ter uma grande surpresa do céu. Oh, glória a Deus. A irmã não disse aqui? O que ela ia receber era pouco. E ela olhou e disse assim: meu Deus, o que eu vou receber não vai ser o suficiente. De repente Deus mudou. Virou a chave. Mudou o tempo. Por quê? Não murmurou? Não reclamou? Olha aqui o versículo 22. Eu estou chegando ao final. Revela coisas profundas e ocultas. Conhece que está jaz nas trevas. E a luz habita nele. Ele revela o profundo e o escondido. E nele habita a sua luz. Ele conhece o que está em trevas. E com ele mora a luz. Daniel disse assim: eu não consigo enxergar o que vai ser, mas o Deus que eu sirvo, o que eu não consigo enxergar está em trevas, ou seja, não estou vendo, não tem direção, mas o Deus que eu sirvo, Ele revela, Ele mostra o profundo e o escondido. Pode ser que hoje o que você está vendo na tua vida, o que você enxerga não é a luz,
Ou seja, você não está conseguindo ver o resultado. O seu amanhã é como se tivesse trevas, escuro. Você não está vendo nada. Você não sabe o que vai ser amanhã, você não sabe o que vai acontecer. Ou seja, o que eu estou vendo, apóstolo, é como se fosse trevas. Eu não consigo ver nada com os meus olhos que vai acontecer. Daniel reconhece, eu sou homem, mas eu vou orar ao Deus que consegue enxergar o que eu não enxergo. O profundo e o escondido. O que eu não estou vendo hoje, o meu Deus já sabe o que está no profundo e o que está no escondido. Tem coisas que pertencem a você que você nem vê, não sabe, não enxergou, mas está no profundo e escondido de Deus. Quem está aqui dá glória a Deus? Você não sabe o amanhã, você não sabe o que está por vir. Só que às vezes nós nos antecipamos, pastor Leone. Nós queremos ser aquele que vemos saber o que é do profundo escondido. Mas como que vamos saber se muitas vezes o que nós queremos, muitos que nós queremos está como trevas? Ou seja, não vejo. Mas Daniel, na sua oração, ele tinha certeza a quem ele servia. Daniel vai nos mostrar aqui que Deus que nós servimos é o que revela mistérios. Levante a sua mão que eu vou liberar uma profecia aqui. Escute aqui. Nessa crise que você está vivendo, se prepare que Deus vai começar a revelar mistérios da sua vida que você não viveu ainda. Fala assim: eu recebo em nome de Jesus. Tem glória a Deus aí para o Senhor? Eu não vejo, fala assim, eu não estou vendo, mas o Senhor já sabe. Ah, se prepare, irmão, aquilo que está no profundo e escondido. Você não consegue enxergar o Deus que você serve, Ele tem a luz para aquilo. Ele vai te mostrar. Fala assim comigo, Ele vai mostrar. Ele vai me dar uma direção. Fala assim, algo vai acontecer. Fala assim, eu sei que Deus pode. Fala assim, Ele é poderoso. Fala assim, o que eu não estou conseguindo ver, o Senhor já enxergou. Chega, irmão, chega para Deus e fala assim: Deus, revela o profundo escondido da minha família, o que está acontecendo. Revela o profundo escondido que está acontecendo com meu filho. Senhor, porque eu não estou vendo, mas o Senhor tem a luz. Mostra, faz vir a luz. O que está na treva está escondido. Faz vir, Senhor, faz vir. Eu sinto Deus aqui. Faz, Senhor, aparecer aquilo que os meus olhos não estão enxergando. Meu irmão, este versículo Deus me deu na madrugada. Depois eu fui trazer aqui para o esposo. E olha que lindo. Coisa maravilhosa. Veja o versículo 45 para você encerrar comigo. Versículo 46 do capítulo 2. Olha só o que Deus fez. O que queria matar todo mundo. Olha o que está escrito aí. Então o rei Nabucodonosor caiu, o quê? Prostrado diante de Daniel, prestou-lhe o quê? Honra, e ordenou que lhe fosse apresentado uma oferta de cereal e incenso. Versículo 47. O rei disse a Daniel: não há dúvida do que seu Deus é o Deus dos deuses. Quem está aqui começa a dar glória. E o Senhor dos reis, aquele que revela os mistérios, pois você conseguiu revelar este mistério. Versículo 48. Veja lá. Assim o rei pôs. Fala o teu nome, seu nome, seu nome. Seu nome. Florival, cadê o seu nome? Fala alto o seu nome, Jairo. Assim o rei pôs você, que falou seu nome, num alto cargo. Aquele que estava sendo ameaçado, aquele que estava tudo nas trevas, aquele que não enxergava nada.
e o cobriu de presentes. Oh, glória a Deus, aleluia. Fala assim, tem presente de Deus chegando. E ele o designou governante de toda a província da Babilônia e o encarregou de todos os sábios da província. Deus exaltou quem? Daniel sabia que ia acontecer isso com ele, mas o Deus que revela o profundo, o oculto, estava escondido para Daniel, estava em trevas. E Deus fez o quê? Luz. Aconteceu. O rei que ameaçava matar dá presentes. Aquela pessoa que nunca estendeu a mão para você, essa pessoa pode chegar para falar para você assim: olha, eu não sei o que está acontecendo, mas eu preciso abençoar a tua vida. Aquela pessoa na sua casa que disse assim: nunca vou ser crente na minha vida. Está aqui um que falava isso. Está aqui um que chegava para a esposa e falava assim: ou eu ou a igreja. Quem que ela escolheu? Adivinha? Agora veja, o rei que se achava o maior, o que ele fez? Se prostrou. Se rendeu ao Deus de Daniel. Não quer dizer que aqui esse homem se converteu, mas quer dizer que ele passou a entender quem era o Deus que Daniel servia. Você não está entendendo nada que está acontecendo na tua vida hoje, mas o que Deus vai fazer é tão grande na tua vida que algumas pessoas vão ter que se render àquilo que Deus vai começar a fazer. Mas veja, tem coisas que você não sabe o que fazer. Entrega na mão do Senhor. Tem coisas que está no profundo e no oculto. Ele te chamou para fazer algo. Deus te chamou para alguma coisa. Então, faça o seguinte: faça como Daniel. Não estou vendo nada, mas o Deus que eu sirvo continua o mesmo. Eu não vou culpar a Deus pelo que eu estou passando. Deus não tem culpa por eu estar assim. Eu posso estar num lugar bom, posso estar num cativeiro Babilônia, mas Deus está comigo. Deus exaltou Daniel num lugar que seria impossível de alguém ser exaltado. Por quê? O Deus que muda tempos e estações. Chega, fica de pé.